Aqui nos estúdios, o contador Gabriel Campelo. Ele vai conversar conosco sobre essa situação envolvendo o Pix. Nos últimos dias existiu aí uma série de questionamentos, se o Pix vai ser taxado agora, como é que fica. Antes da fala do contador do Gabriel Campelo, a gente vai ouvir o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele publicou um comunicado nas suas redes sociais falando sobre o assunto. A gente vai acompanhar a partir de agora na TV e também no rádio. Imposto sobre Pix, mentira. Imposto sobre quem compra dólar, mentira. Imposto sobre quem tem um animal de estimação, mentira. Pessoal, vamos prestar atenção, está circulando uma fake news, prejudica o debate público, prejudica a política, prejudica a democracia. Essas coisas estão circulando e nem sempre as pessoas têm tempo de checar as informações. Essas coisas são mentirosas e às vezes eles misturam com uma coisa que é verdadeira para confundir a opinião pública. A única coisa verdadeira desse vídeo que está circulando é que, de fato, as empresas, os cassinos virtuais, chamadas bets, que são casas de apostas que lucram uma montanha de dinheiro, essas casas de apostas vão ter que pagar impostos devidos como qualquer outra empresa instalada no Brasil. Fora isso, é tudo falso. Então se liga nisso, é importante você acompanhar e não entrar nesse tipo de conversa. Fake news prejudica a democracia e traz uma série de insegurança para as pessoas. Então fica ligado, deixa a mentira de lado e vamos seguir com o Brasil para frente. Palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao Pix, né, aqui no nosso país. A gente está com o nosso amigo aqui, o Gabriel Campelo, ele que é contador e vai explicar melhor. Doutor, como o senhor observou aí na fala do próprio ministro, né, a preocupação do governo federal, dessas informações que foram ventiladas nos últimos dias, quais são as mudanças, o que de fato vai acontecer, vai ser taxado ou não, eu posso receber Pix sem nenhum problema, eu vou pagar pelo aquele recebimento, aquele repasse, como é que vai funcionar isso a partir de agora? Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, boa tarde a todos que nos assistem, é uma satisfação enorme estar aqui e poder contribuir com esse assunto que tem sido tão falado nos últimos dias. Bom, foi muito pertinente essa fala do ministro Fernando Haddad. A gente viu uma grande repercussão nesses últimos dias, todo mundo receoso sobre essa novidade, as regras relacionadas ao Pix, mas na verdade não precisa todo esse caos, né? Que na verdade tem sido um caos até pela quantidade de informações que têm sido veiculadas na internet, né, na imprensa, e aí algumas pessoas acabam não interpretando da forma correta e também vão compartilhando dados que não são daquela forma. Então, o que vai mudar de fato? Bom, entrou em vigor, no dia 1º de janeiro de 2025, a instrução normativa da Receita Federal, que dispõe a respeito de uma declaração chamada E-Financeira. Nessa declaração, são enviados os dados de todas as movimentações financeiras das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, das pessoas e das empresas, então. Essa declaração ela já existe há cerca de 20 anos, certo? O que foi alterado agora é que foi incluído algumas novas informações e que vão gerar um cruzamento automático por parte da declaração que os bancos estão enviando, tá? É importante frisar, inclusive, que essa declaração não vai ser enviada por nós, pessoas, nós contribuintes e as empresas. Quem vai enviar essa declaração é exclusivamente as instituições financeiras, os bancos, as instituições de pagamentos, inclusive bancos públicos e privados, certo? Então, o que vai acontecer agora é que vai ocorrer um cruzamento de dados com essa declaração, a E-Financeira, com as nossas informações que estamos enviando para a Receita Federal. A gente envia todo ano o imposto de renda à pessoa física. Sim. Bom, o que o fisco vai fazer? Ele vai cruzar as informações que nós estamos enviando para a Receita com os dados que foram enviados pelos bancos. Então ali você está declarando uma renda de um determinado valor para a Receita Federal e o banco está dizendo que você teve uma movimentação muito superior à sua renda, por exemplo, pode chamar a atenção, né? Então é esse tipo de situação que o banco vai estar querendo ver, ou a Receita vai estar querendo analisar. Isso pode ser que gere alguma pendência para aquela pessoa, pode ser que gere alguma multa em relação àquele comparativo, doutor, que vai ser feito com o que ele prestou conta e com o que ele recebe? Pode sim, é muito importante ter esse cuidado. Então, assim, as pessoas que hoje possuem rendimentos e receitas
na informalidade, né, você tá executando uma atividade comercial, seja venda de produtos, seja prestação de serviço, e você não está declarando e está entrando dinheiro na sua conta, isso sim, quando ocorrer o cruzamento de dados, pode gerar uma notificação para a Receita. Ela não vai gerar uma cobrança automática. Não vai chegar, tá aqui, o seu imposto é tanto para você pagar. Não. Ela vai encontrar uma divergência de valores e ela vai lhe notificar para que você possa explicar de como é oriunda essa diferença, tanto nos seus recebimentos quanto na sua capacidade de pagamento também. Mas não tem necessidade de ter um caos, né, de ter essa preocupação de ninguém mais querer fazer Pix, né? A gente viu, inclusive na internet... Eu vi um meme, né? O cara disse, olha, não aceitamos mais Pix, né? Agora só dinheiro. Inclusive recebi mensagem de familiares, não vou mais fazer nada com Pix não, agora só com espécie. Eu digo, não é assim não, porque as pessoas, até falta, doutor, de compreensão, né, de compreender a mensagem. Porque aqui, quando você observa, existe o seguinte, sobre transações acima de 5 mil. E tem gente que fala que, eu tenho só um limite de 5 mil. Se eu chegar em 5 mil, eu vou agora ser taxado pela Receita. E não é isso que vai acontecer. Né? Não é assim. Essa questão dos 5 mil reais para pessoa física e de 15 mil reais para pessoa jurídica são os montantes globais que foi estabelecido pela Federal para que os bancos enviem informação para ela. Então, assim, se você movimentou de Pix mais do que 5 mil reais no mês, isso inclui todas as suas contas bancárias, não é uma única transação de 5 mil reais, não, é o somatório. Se você fez 10 Pix de 500 reais, por exemplo, você já entra nessa faixa. O que vai acontecer é que se você entrar nessa faixa, o banco vai apenas informar para a Receita Federal. É uma questão de tratamento de dados, certo? Então, 5 mil para a pessoa física e 15 mil reais para a pessoa jurídica. Se for inferior a isso, o que vai acontecer é que o banco não vai informar. Mas se passar... E aí também é importante colocar que esse valor, se você, no decorrer do ano, atingir esse montante global, o resto do ano inteiro, por mais que você nos outros meses não faça transferências no montante superior a 5 mil na pessoa física e 15 mil na jurídica, mesmo assim o banco vai estar declarando para a Receita Federal. Doutor, o que é importante o cidadão comum, as pessoas até que têm dificuldades para acessar a informação, para não cair nessa fake news? É importante você estar atento a essas informações oficiais, procurar de fato o seu contador também, aqueles que possuem ali, para poder ficar de fato esclarecido do que vai acontecer e das mudanças que estão iniciando esse ano de 2025, né? Com certeza. Então, assim, é importante tomar cuidado com comentários na internet, com comentários em grupos. Então, assim, procurar ter como referência profissionais realmente da área, contadores, advogados, economistas, inclusive muitas pessoas, muitos auditores fiscais, secretários da Receita Federal têm dado muitas entrevistas nesses últimos dias, tem sido publicado também bastante conteúdo oficial na internet. Então, assim, você procurar se informar de fontes confiáveis, né, e não se basear na internet, em comentários da internet. Você vai ali ver um vídeo, abre ali a parte dos comentários, vai ler um monte de coisa de pessoas que não estão bem informadas e vai ter aquilo como verdade. Então, ter bastante esse cuidado. Inclusive, esses dias já vi alguns golpistas mandando mensagem para as pessoas dizendo que, olha, que nós somos da Receita Federal, o seu Pix foi taxado. Então já está surgindo situações como essa. Então, os golpistas se aproveitando de pessoas que não estão bem informadas. Então é bastante se informar e ter tranquilidade que o que está acontecendo agora é apenas tratamento de dados. Não é uma taxação extra, não é o governo vai sair fiscalizando todo mundo, toda operação vai ser tributada. Não, é apenas uma análise de dados para estar confrontando o que a gente está dizendo para a Receita, se aquilo ali é compatível com a nossa movimentação financeira. Doutor, nós temos aqui a participação do nosso telespectador e ouvinte. O Gustavo Henrique mandou um áudio para a gente. Solta aí, Roberto. Matheus, muito boa tarde. Boa tarde aí ao entrevistado, né, que está dando aí alguns esclarecimentos. Meu nome é Gustavo, eu sou simplesmente Gustavo Henrique pela cidade. Olha, desde quando o Pix foi lançado, e que foi uma invenção excelente, excepcional, não há o que dizer a respeito da modalidade Pix, a universalização do acesso, por exemplo, a contas bancárias através dos bancos digitais, a popularização das máquinas, né, de débito e crédito, enfim. Só que isso aumenta a informalidade. Eu sempre disse nas rodas de amigos e nas rodas de trabalho que um dia isso ia acontecer. É apenas uma regulamentação do alcance,
né, da Receita Federal, e aqui frise-se, Receita Federal não é instrumento político, é um instrumento de Estado, ou seja, é do Brasil. Né? A Receita tem interesse, né, de arrecadar e de ver também os nossos compatriotas, né, os nossos nacionais, os nossos irmãos de nação, né, formais, né? Porque o que a gente está vendo aí agora? O aumento do acesso ao BPC de muita gente que nunca contribuiu na vida, né? Com o INSS e outros mais. Então, tudo isso está dentro, né, do alcance arrecadativo, né, arrecadatório, melhor dizendo, do governo em si, né, da nação, do Estado brasileiro. Então, é basicamente isso. Para mim não é uma novidade, apenas está se colocando em prática o que já deveria ter sido feito há muito tempo por parte do Estado brasileiro. Tá? Não houve acréscimo de impostos, nada disso. Apenas ampliando, né, a malha da fiscalização. Valeu. Um bom final de semana a todos. Sou Gustavo, ou simplesmente Gustavo pela cidade. Tá aí, doutor, a participação do nosso telespectador e ouvinte é com o senhor. Excelente comentário do Gustavo, parabéns pela colocação e obrigado pelo comentário. É bem isso mesmo. Então, assim, essas informações é apenas o banco prestando esclarecimento do que está acontecendo na nossa vida financeira. O bom contribuinte não tem por que se preocupar, né? Agora, realmente quem vai ter que procurar se regularizar, procurar ter as tratativas conforme a legislação, as pessoas que realmente estavam tendo renda, as empresas que estavam vendendo sem nota, por exemplo, tendo atividades ali, receitas das suas atividades que não estavam sendo declaradas, esses aí realmente vão acabar sendo fiscalizados pela Receita Federal. Mas o bom contribuinte não tem por que se preocupar. Agora, tem alguns pontos que eu não sei como vai realmente ser lidado pela Receita, principalmente nos pequenos trabalhadores, pessoas ali que, vamos supor, ali as pessoas que são MEI, não é? O MEI, imagina um prestador de serviço, que está ali numa obra, está prestando serviço de uma obra, e ali o contratante fala assim, vai ali, compra ali um material que vai ser utilizado. Aquela pessoa não está vendendo o material, ele mandou o dinheiro para ele foi lá na loja, né? Comprou e tudo mais, foi só uma transferência. Mas a Receita como é que a Receita vai enxergar, né, esse tipo de transferência? Então a gente também tem essas dúvidas, mas a princípio é apenas um tratamento de dados. Você acha que é viável, porque anotei, né, agora que eu estou lembrando disso, a descrição do pagamento quando você envia Pix não tem. Antigamente não tinha, se eu não me engano? Eu acredito que você conseguia colocar. Eu acho que dá para colocar um comentário. Você pode colocar um comentário, mas não é que nem o TED, você discrimina de fato do que é direito. Não coloca. Mas eu tenho uma pergunta aqui, só cortando seu raciocínio, mas é pertinente essa pergunta, importante. O nosso amigo aqui, o Nelson, lá do Soturno, está perguntando o seguinte, né, do lado do Gurupi. Ele disse: Matheus, pergunte ao entrevistado se quando a pessoa física tiver que se explicar perante a Receita Federal, terá a necessidade de se apresentar com um contador. Não, ele não tem a real necessidade. É muito interessante, até para que ele tenha mais possibilidade de lograr êxito com as justificativas que ele vai apresentar para a Receita, que ele procure um profissional especializado, né, de preferência um contador. Mas ele não tem a obrigação de estar sendo representado por um contador. Ele pode, ele mesmo, responder à Receita, fazer inclusive o processo eletrônico, você pode fazer por conta própria, não tem a obrigação de fato de estar sendo representado por um contador, a pessoa física. Tá certo, conversamos aqui com o doutor Gabriel Campelo, né, que é contador, nos explicando aqui essas modificações, essas mudanças que estão ocorrendo no sistema financeiro do nosso país, principalmente no Pix. Foi uma ferramenta que veio para agradar as pessoas, que veio para ajudar, mas agora tem muita gente aí preocupada no que pode acontecer. E o doutor está explicando para a gente aí essas mudanças que foram anunciadas pelo governo federal. Doutor Gabriel, muito obrigado pela sua presença. Volte outras vezes para a gente poder comentar, conversar bastante aqui no nosso Jornal da Tarde Piauí. Muito obrigado. Até mais ordens.